O que separa o top 1% maiores empresas do mundo do resto? Porque poucas empresas conseguem ter um destaque tão grande em relação à maior parte dessas empresas. E o ponto é um dos aspectos mais negligenciados por todo cientista do marketing e por muitos empreendedores, que a gente precisa falar mais disso, que é retenção e engajamento da nossa base. Retenção. Retenção é o que separa o topo da base. Pega lá o topo do S&P 500, as empresas mais valiosas do mundo. Google, Microsoft, empresas de petróleo, a Louis Vuitton, a Rouge, detentora da Louis Vuitton e vários outros grupos de moda. O que elas têm em comum sendo empresas de áreas completamente diferentes? Retenção. O cliente delas tende a comprar dela muitas vezes ao longo do tempo. A empresa da Louis Vuitton tem isso, por exemplo, mas ela nunca vai ser o Google, porque o cliente do Google retém muito mais que o cliente dela, compra muito mais frequente do que dela, apesar dela ter uma excelente retenção e ser uma das empresas mais valiosas do mundo, a primeira da Europa a atingir 500 bilhões de dólares de valor de mercado. E aqui eu quero mostrar falar um pouco disso para vocês, que é algo que a gente negligencia muito. A gente vai ver muita gente na internet falando sobre vendas, falando sobre aquisição de clientes e falando muito pouco sobre retenção, sendo esse o aspecto que separa as empresas mais valiosas do mundo do resto. Quando você consegue corrigir isso, a aquisição se torna até um desafio simples, porque economicamente, se eu consigo extrair muito valor de um cliente, eu consigo pagar mais caro para adquirir esse cliente. Quando eu não consigo extrair esse valor muito alto de um cliente, eu não consigo pagar mais caro. Não conseguindo pagar mais caro, eu tenho que inventar a moda da pirueta para conseguir adquirir um cliente barato, porque eu não consigo extrair muito valor no tempo desse respectivo cliente. E aqui algumas coisas legais para falar para você, só para ilustrar isso. E eu vou dar um frame prático aqui de como fazer, que eu estou olhando bastante aqui no dia a dia da V4. Vou pegar uma categoria aqui, ó, turma. Categoria de assinatura de players de assinatura de música, né? Streamings de música. 3 empresas. Spotify, Apple Music e Pandora. São 3 streamings de música. Qual a diferença dos 3, além de um valor de mercado muito diferente? Spotify, 80% da base de pessoas que assinam Spotify retém, ficam com o Spotify no tempo. Isso faz com que, no período de análise aqui, o Spotify tenha 50 bilhões de market cap, de valuation. O Apple Music tem 45% de retenção. Quase metade aí do que o Spotify consegue ter. E faz com que a divisão do Apple Music valha 20 bilhões de dólares. Olha a diferença. Literalmente quase metade, mais da metade, né, de perda de valor de mercado. Pandora, 33% de retenção. Super abaixo do Spotify, do líder. Market cap, valor de mercado, 3,5 bilhões de dólares. De uns 50 bilhões de dólares, que é o caso do Spotify. Então pensa no seguinte cenário, eu te dou 2 empresas. Pensa aí qual dessas empresas vai fazer mais dinheiro. Empresa A tem 100 mil Weekly Active Users. Tem 100 mil usuários ativos por semana. Empresa B tem 200 mil Weekly Active Users. 200 mil usuários ativos por semana. Qual é a maior empresa? Uma tem 100 mil usuários, a outra tem 200 mil usuários ativos por semana. Qual que é a pergunta que tem que vir na tua cabeça? Qual é a taxa de retenção? Eu posso dizer que as duas têm a mesma retenção. Qual vai ser a maior empresa? Uma tem 200 mil, outra tem 100 mil Weekly Active Users, usuários ativos por semana, com a mesma taxa de retenção. Entretanto, a empresa A, que tem 100 mil usuários ativos por semana, tem 3 pedidos médios por usuário. A empresa B, que tem 200 mil usuários ativos e a mesma retenção, tem 1 pedido por semana. O resultado é que a empresa A tem 300 mil pedidos por semana e a empresa B tem só 200 mil pedidos por semana. Ou seja, a empresa A vai ser maior, mesmo com menos usuários ativos, porque ela tem um engajamento maior da base. Ela consegue tirar mais engajamento, mais frequência de uso de uma mesma base de usuários. Olha o poder da retenção e do engajamento no tempo de uma base de usuários. Outro simulado aqui para vocês pensarem. Ó. Já pegaram um pouco da pegadinha, mas é legal de vocês analisarem. Pensa que a empresa A tem 1 milhão de novos usuários adquiridos no mês, por mês. A empresa B
está adquirindo 2 milhões de usuários. A empresa A está adquirindo 1 milhão e a empresa B 2 milhões de novos usuários por semana. Quem vai ser maior no tempo? Essa aqui está adquirindo 2 milhões, 2 vezes mais que a outra. Só que a retenção da empresa A é de 85%. A empresa B tem uma retenção de 65% da base. Então essa aqui adquire 1 milhão de usuários novos por mês, essa 2 milhões de usuários novos por mês, o dobro. Essa aqui, A, tem 85% de retenção, essa tem 65% de retenção. Ou seja, a empresa B está com 20% abaixo da retenção da empresa A, que adquire metade de novos usuários. Depois de 6 meses, o número de usuários ativos da empresa A num mês vai ser de 4,1 milhões. Na empresa B, vai ser de 5,3 milhões. A empresa B está maior, quase 1 milhão de usuários, 1 milhão e 100 usuários a mais do que a empresa A ainda, depois de 6 meses. Porém, depois de 3 anos, a empresa A vai ter 6,6 milhões de usuários e a empresa B vai ter 5,7 milhões de usuários, ou seja, quase 1 milhão abaixo, porque a retenção é um inimigo silencioso, ela vai matando a empresa ao longo do tempo. Então, retenção, turma, no ponto de vista de gestão, estratégia do negócio, é o elemento mais importante para o futuro da companhia, para quem está construindo um negócio de longo prazo. Ao longo desses 10 anos empreendendo, eu já vi como empreendedor, mas também como usuário, vários negócios surgirem, vendendo muito, o cara faz mó show-off, mas não perdura no tempo. Então, obviamente, não é uma tarefa simples. A gente está falando aqui que 1% das empresas conseguem chegar nesse nível de resultado, mas a gente sabe, a minha intenção aqui é provocar, me coloco também aqui, a carapuça também serve em mim, que a gente não prioriza a retenção tanto quanto a gente deveria, a gente prioriza muito a aquisição. Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, é um tópico que está mais presente na minha cabeça. Então, quando a gente está falando desse aspecto de reter e engajar os usuários para conseguir fazer com que a gente seja mais empresado que a empresa B nos números, tem 5 steps aqui do framework que eu estou tentando seguir na minha gestão aqui, que é o seguinte. O primeiro deles, 5 steps de prioridade. Primeira prioridade é user cases. Entender os casos de uso do cliente, do consumidor em relação ao seu produto. Conforme você identifica esses casos de uso no ponto de vista qualitativo, por que o cara usa o meu produto? Por que ele usa o meu serviço? Quando você identifica isso, você vai conseguir identificar oportunidades de entender o que fazer para ele reter mais, o que você pode mudar no produto, no serviço, para que ele possa reter mais, tá? Então, pensa aí no Uber, né? O cara vai pedir para o trabalho, o cara vai pedir sei lá, para uma balada, para ir no shopping. Qual que é o melhor caso de uso? O que eu posso inserir de features, de soluções para esse usuário ficar mais retido comigo, tá? Então, o primeiro aspecto vai ser sempre sobre casos de uso, até porque muitas vezes isso vai fazer com que você amplie portfólio, amplie produtos para ter ele mais tempo com você dentro do seu negócio. O segundo aspecto vai ser como mensurar, no ponto de vista qualitativo, se você está tendo retenção desse usuário a partir de entender os casos de uso. Então, pensa no cenário de eu sou uma empresa imobiliária. Pô, quais são os casos de uso? O caso de uso é compra e aluguel. Pô, se eu entendi qualitativamente que compra e aluguel são os casos de uso e eu sou só venda, né? Ou seja, só compra, eu vou ter uma ótica qualitativa sobre a retenção que vai ser bem ruim, porque eu não tenho uma frequência muito grande. Agora, se é aluguel, se eu entro no aluguel porque eu entendi os casos de uso e eu estou querendo ser mais frequente, eu vou ter uma outra forma de acompanhar essa métrica de uso. Dando sequência, então, turma, uma das melhores formas, que eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, mas você pode pesquisar mais, de analisar retenção é por cohorts. Você pode pesquisar, né? Mas, basicamente, a melhor forma, o melhor amigo da análise da retenção vai ser sempre por cortes. Você corta o seu público por alguma característica em comum, como, por exemplo, produto, gênero, canal, região, alguma característica e analisa essa retenção por esse corte no tempo. Então, 100% dos homens que eu adquiri para a minha base de clientes, eles, depois de 12 meses, 30% deles estão ativos. Agora, das 100% mulheres que eu adquiri, depois de 12 meses, 50% está ativo.
Ou então mulher tem uma retenção melhor, por exemplo. Ou produto X, anyway, canal que eu trouxe esse cliente. Com isso, a gente entra aí no nosso terceiro aspecto mais tático, que vai ser os aspectos de como que eu melhoro o engajamento, as estratégias de engajamento da minha estratégia. Então, assim, ó, vamos lá, recap. Primeiro aspecto, user case. Então, vou entender quais são os casos de uso, para daí eu definir qualitativamente, para ir para aí análises quantitativas de mensuração dessa retenção. Cohort vai ser meu melhor amigo aqui. E aí, os meus 3 próximos aspectos, para fechar os 5 do frame, vai ser o meu engajamento, a minha ativação e a minha ressurreição de usuários, que vai ser um pouco mais tático aqui, uma vez que eu entendo os casos de uso de maneira qualitativa, entendo quantitativa a retenção, taticamente eu vou trabalhar em engajamento, ativação e ressurreição do cliente. Por quê? A retenção, ele é um output, ele é um resultado de saída, mas o input que gera esse output são esses 3 aspectos, que é o meu engajamento, a minha ativação e a forma como eu reativo base de usuários. No ponto de vista de engajamento, turma, o que mais vai contar vai ser construção de hábitos de uso. Quando você consegue criar algum hábito de uso do seu produto, maior tende a ser esse engajamento do usuário. Não tem N coisas aqui para serem pensadas, né? Mas é disso que a gente está falando. Então, se eu, por exemplo, estou acostumado a pedir comida sempre pelo iFood, eu lembro do poder do hábito, por exemplo, né? Vai vir o trigger, eu vou ter o hábito e eu vou ter a premiação pós esse hábito. Aí vão ter várias maneiras de você construir isso. Um aplicativo desse gênero, por exemplo, constrói isso de maneira muito simples. No ponto de vista de ativação da minha base, o que a gente tem que entender aqui é que não necessariamente isso tem a ver com o sign-up, tem a ver com o cliente assinar o contrato, com ele comprar. O que a gente está querendo ver aqui, no ponto de vista de ativação, é se a forma como a gente está fazendo está colaborando para que ele consiga se tornar um usuário engajado. Então, às vezes, esse período a forma como a gente adquire a nossa ativação, a ativação do usuário, às vezes não está colaborando para levar o usuário para um engajamento, para ele ser aquele usuário engajado, aquele usuário que vai ter o hábito. Então, 3 aspectos que a gente pode se preocupar aqui. O setup, por exemplo, as principais informações que o nosso usuário dá. Exemplo muito comum de erros aqui é carrinho de e-commerce. Às vezes pede muita informação, o checkout é esquisito, isso prejudica o setup, então tu já perde o cara aqui. Ou as informações que você pede aqui não ajudam ou elas não são utilizadas para ajudar a experiência subsequente, para ajudar na construção do hábito do engajamento, que é o item anterior. No meio desse caminho, às vezes, você não tem no seu produto um aha moment, sabe? Aquele momento uau, que a pessoa, pô, esse pedido foi muito fácil de fazer, ele é fantástico e tudo mais, que também ajuda para o engajamento. Voltando, por exemplo, do e-commerce, tem, por exemplo, o exemplo da entrega rápida, ou do pedido ser muito fácil de ser feito e tudo mais. Então, esse momento de ativação não é só a aquisição, mas tudo que eu faço meio que no onboard, na entrada desse meu cliente, para ajudar a que ele construa o hábito de engajamento ali na frente, esteja engajado. Então, que elementos eu posso fazer aqui para essa ativação do usuário ser mais colaborativa para o meu objetivo de retenção? E aí, uma vez feito isso, o nosso 5º elemento é a reativação de uma base. Então, se você for olhar para seu histórico, você vai ter muito mais usuários, provavelmente, que não estão ativos do que usuários ativos. Agora, por exemplo, no primeiro quarto de 2023, saiu os relatórios do Nubank do quarter, né? E eles citam no relatório que eles têm X milhões de usuários e Y milhões de usuários ativos. Algo tipo 80 milhões de usuários, 70 milhões ativos. Não lembro o número exato. Ou seja, eles enxergam a base como um todo. Pensa isso no teu negócio. Qual é a tua base como um todo? Quantos clientes tu já teve versus quantos estão ativando? Porque uma vez enxergando isso, esse delta, né, o que sobrou entre ativos e inativos, você tem oportunidade de trabalhar a reativação dessa base. Principalmente naqueles que saíram de maneira voluntária. Tu vai ter 2 tipos de usuários aqui, de clientes. Aqueles que eventualmente saíram de maneira involuntária, no sentido de nem chegar a engajar, por exemplo, um carrinho abandonado, o cara nem chegou a virar um cliente,
não assinou o contrato, ou não chegou no hábito, mas tu tem aqueles que chegaram no hábito, mas por algum motivo, que é o nosso primeiro elemento aqui para tratar isso, é por que esse cara saiu. Então, é aquelas saídas voluntárias, não involuntárias. Aquelas saídas voluntárias que, eu saí porque, deixa eu pegar aqui alguns exemplos, sei lá, porque o produto não atendeu mais a minha necessidade, eu encontrei alguém mais barato, N motivos que me fizeram abandonar o uso daquele produto, algum competidor desenvolveu algo melhor. E aí a gente, com isso, consegue pensar o que eu posso bolar de mensagem para reativar esse grupo de usuários. Como novas features, eu posso desenvolver um novo produto, eu já falei aqui para vocês em algum vídeo sobre o lançamento V4X, foi um produto que a gente criou para clientes que saíam da V4 porque eles tinham atingido o seu objetivo, que era contratar um time compartilhado e conseguir vender com a internet, mas eles internalizavam o time e tirava a V4 porque a V4 só estava vendendo times compartilhados. A gente criou o V4X, que era times dedicados, porque era uma nova coisa, uma nova notícia aqui, uma nova forma de atender esse caso de uso de clientes nossos que estavam saindo da base, porque a gente não tinha como atender eles para ir dessa forma. Um outro elemento aqui é um próprio novo caso de uso. Às vezes teu produto tem uma outra forma de usar que o cliente não estava vendo, que podia usar para um outro objetivo, que você mostra para ele, né, essa é a mensagem, você pode usar assim, também vai ativar ele. Os menos eficientes aqui seria desconto, você pode fazer isso, né, obviamente dar um desconto, muito comum em telco, né, empresa de telecomunicações, e algum aspecto psicológico, psíquico, emocional, como, muito comum, datas comemorativas, Natal, Páscoa, são motivos de você fazer grandes campanhas, Black Friday, para reativar uma base de usuários que não estava necessariamente ativa. Terceiro elemento aqui é você pensar qual momento você vai contratar esse usuário. Então pode ser campanhas como esse elemento aqui, né, de uma data. Enfim, criar um time, uma lógica de ativação. Depois escolher qual canal você vai comunicar com esse usuário e, por fim, como que ele pode reestabelecer o uso da sua solução da maneira mais rápida e fácil possível, que é um elemento bem importante. Como que ele reativa o uso o mais rápido possível, da maneira mais fácil possível. Então, esse frame, turma, é o que eu estou usando agora, está nas minhas prioridades aqui da minha gestão, de como eu vou trabalhar um pouco melhor a minha retenção. E é um elemento que, né, como eu falei no começo do vídeo, muda completamente o resultado do negócio. Então, lembre-se aí, vê se faz sentido, né? Lembre-se que tem a ver com entender os nossos casos de uso de maneira qualitativa, cohorts, métricas de maneira quantitativas para analisar nossa retenção e aí trabalhar nos 3 elementos, que é o engajamento da nossa base, construção de hábitos, trabalhar a nossa ativação, como que a gente ativa esses usuários, nessas estratégias de ativação e, por fim, nossa estratégia de ressuscitar, de recuperar uma base que a gente eventualmente perdeu. Acho que esse vídeo tem extrema importância para quem me ouve aqui, me vê aqui nos domingos quando eu posto esse vídeo, porque, como eu sempre falo, o objetivo aqui não é alcançar muitas pessoas, mas aquelas que alcançam muito, aquelas que movem a economia. Então, eu quis compartilhar esse elemento porque ele realmente faz diferença e é muito negligenciado no dia a dia. Se fez sentido, te deu algum insight, comenta aqui. Para finalizar, uma vez que você consegue reter, adquirir uma base boa, que você consegue reter, você vai ter mais oportunidades, que eu posso falar em outro vídeo, de monetizar essa base, de vender mais produtos para uma base, uma vez que você retém ela. Esse é um elemento mega importante. Pensa que adquiriu e reteu, você tem a oportunidade agora de vender mais para o mesmo cliente. Falei do Nubank aqui, grande case, né? Primeiro quarter aí o Nubank entregou quase o mesmo lucro que a XP. E muita gente achava que o Nubank nunca daria lucro. Mas o ponto é, não tem como não dar lucro com uma base daquele tamanho retida. O grande lance do Nubank, o que ele demorou 10 anos para construir e agora vai estar desfrutando, foi um produto que engajava e retia o usuário. Uma vez engajado e retido, você dá um jeito de tirar dinheiro através de estratégias de monetização. Só que foi criação de novos produtos mais rentáveis, blá blá blá. Que não é o assunto aqui, podemos falar de monetização, mas isso só vai ser possível se a gente resolve o problema de aquisição bem feita de um público que a gente consegue reter. Tá bom? Fez sentido? Comenta aqui comigo, como sempre, para poder saber se faz sentido manter
esse conteúdo sendo produzido aqui para vocês. Tamo junto, valeu!